Oi, pessoal, eu sou o Mauro Ferreira. Nós vamos começar mais um podcast, O Sucesso Passa Aqui. Estamos aqui com um pessoal que nós vamos falar sobre educação, nós vamos falar sobre uma entidade forte que existe aqui no Brasil, que é o Senai. Você vai gostar pra caramba desse programa de hoje, tá? Aqui do meu lado está o Guimarães, está o Danilo também, que é coordenador técnico do Senai. Olá. E também está o Maurício Ogawa, que é o diretor do Senai. Tudo bem? Gal, eu já vou começar com uma pergunta para você, né? Porque a gente sabe a importância do Senai. Algumas pessoas não sabem, eu sei, mas talvez muitas pessoas não sabem a importância do Senai para o nosso país. Você sabe que existem milhões de pessoas desempregadas e as empresas estão precisando de pessoas profissionais para trabalhar. Então é uma coisa estranha, né? Desempregados e a indústria precisando de pessoas aptas, habilitadas para trabalhar nas nossas máquinas, profissionais, né? Então eu pergunto para você, como que o Senai pode ajudar essas indústrias? E fala um pouco também do Senai, o que é o Senai? Tá bom. Então, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui e falar do Senai melhor ainda. O prazer é nosso em recebê-lo, tá bom? Obrigado. Vamos lá, vamos encurtar porque é muito assunto, não vai dar tempo, né? A gente vai ficar aqui o dia inteiro falando. A gente faz outro programa, tá? Vamos fazer vários programas, né? Parte 2, parte 3. Que ótimo. Depois vai pro Netflix lá, faz uma série, tá? Fica Vai ser tranquilo. ótimo. A gente tem pessoas procurando emprego e emprego procurando pessoas. Qual é a barreira? É a qualificação profissional, é a famosa qualificação profissional. E o Senai está aí. O Senai faz essa ponte. Né? O Senai ele tem essa responsabilidade de fazer essa integração, de preparar as pessoas para elas encontrarem a sua profissão. Esse é o papel do Senai. E ele vem fazendo isso direitinho aí desde 1942. Legal. Eu fiz Senai, tá? O Guimarães também fez Senai também. E agora eu vou fazer uma pergunta para você, Danilo, que é coordenador técnico. Qual que é a sua função lá no Senai? Fala um pouquinho da sua função. O que você faz lá no Senai? Opa, legal. Obrigado, né, pelo convite de estar aqui, conversando um pouquinho sobre o Senai, conversando sobre a educação. A única forma da gente mudar esse país é através da educação. E falar de Senai, para mim, é uma honra. Eu sou apaixonado pelo Senai. Eu acho que brilha aos meus olhos quando eu falo, né, do Senai. Fui aluno em 2002 pela casa. Em 2005 já comecei a trabalhar como instrutor e estou hoje no Senai. Muito feliz, sou feliz no que eu faço. Vim para São José dos Campos, sou sorocabano. São José é uma cidade maravilhosa, né? O Gal recebeu há pouco aí o título de cidadão joseense e não pode falar mal de São José dos Campos para ele, na frente dele não, pelo menos. Mas São José é uma cidade maravilhosa para se viver. E vim para São José no ano de 2020, numa função de orientador, né? E hoje estou como coordenador técnico. Hoje eu cuido basicamente da parte educacional da escola, da infraestrutura para que os cursos aconteçam. E também hoje eu ajudo o professor Ogawa na gestão da tecnologia, na parte de pesquisa e desenvolvimento, que nós temos aqui na nossa escola, né, um núcleo de tecnologia para atender as indústrias da região do Vale do Paraíba. Gal, como que faz para se ingressar no Senai? Como que o jovem faz? Qual que é a idade para a pessoa entrar no Senai? Quais são os requisitos para ele entrar no Senai? E as empresas ajudam? Ele recebe algum salário, esse jovem, alguma ajuda para entrar no Senai? Tá bom, vamos lá. Sim, precisa ter muita vontade, né? Para procurar o Senai, precisa ter vontade de estudar, aprender e se qualificar. Não tem idade, a gente trabalha com o mínimo de 14 anos, porque a gente tem 5 formas de você ingressar, né? São os cursos regulares. Então, vamos lá, curso regular, curso de longa duração, técnico e aprendiz. Então, cada um deles tem uma característica, né? Mas é a partir de 14 anos. Os cursos mais rápidos a gente chama de formação inicial continuada. Depois a gente tem a qualificação, que é mais ou menos, são 160 horas, né, um padrão de qualificação.
Ali você aprende uma profissão, né, nesse espaço de tempo. Um técnico de refrigeração, né? Ele aprende ali a fazer manutenção em máquinas de ar-condicionado. Então ele sai dali depois de 60 horas apto a ganhar seu dinheirinho ajudando os vizinhos na manutenção dos equipamentos. E a gente tem um curso de aperfeiçoamento, quer dizer, aquele cara que já fez uma qualificação, já tem uma profissão, ele quer se aperfeiçoar. Então aí a gente entra mais a fundo em, por exemplo, injeção eletrônica. Então ele já tem um conhecimento de manutenção de autos, e aí ele se especializa em injeção, ele se especializa em algo mais técnico. Empresa, desculpa, a empresa ajuda, né? A gente, nos cursos de aprendizagem, as empresas elas indicam os seus aprendizes já com a intenção de contratá-los para que eles estudem no Senai. Hoje, a gente está falando, na média, varia entre 60% a 70% dos alunos empregados no Senai daqui de São José. E ele está falando então, né, Gal? Forma bastante aluno, então, todos os anos, todos os meses. O Senai São Paulo tem 1,5 milhão de matrículas esse ano. 1,5 milhão? 1,5 milhão. É muita gente. É muita né? gente. É muita gente. A gente estava conversando aqui no bastidor, falou de 80 milhões, né, desde a sua fundação. O Senai é só em São Paulo, Gal? O Senai é no Brasil todo. A gente tem todo. mais de 1.000 unidades no Brasil. Mas em outro estado ele tem outro nome. Senai é Senai. Senai também? Senai. Todos Senai é Senai no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Então a gente tem a Confederação Nacional da Indústria, né, a CNI, ela pega as federações de indústria, Fiesp, né, Federação de Indústria do Estado de São Paulo, FIENG, Federação de Indústria de Minas Gerais, FIJAM, Federação de Indústria do Rio de Janeiro. Cada federação de indústria tem o seu Senai e tem o seu SESI. Então, eu vi que você falou aí, Gal, de 5 modalidades. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Rodrigo, né? Imagina que... O Danilo. Opa, o Danilo. Danilo. Vocês têm várias modalidades, você tem vários treinamentos de balcão que vocês falam. Imagina que uma empresa ela tem uma necessidade e ela verifica que o Senai não tem aquele treinamento específico para a empresa deles. Como que vocês fazem? Vocês atendem essas empresas também? Vocês conseguem configurar algum tipo de treinamento para essas empresas que têm essa necessidade? Bom, legal. Acho que essa pergunta ela é uma pergunta que vem à tona com a missão do Senai, que é transferir tecnologia e conhecimento, né? Como o professor Ogawa disse, nós temos a vertente dos cursos regulares, que começou com a aprendizagem industrial, que hoje o aprendiz ele começa com 14 anos, ele vai até os 24. Então, assim, ele não pode ter mais que 24 anos para terminar esse curso. E pensando nisso, pensando em atender as indústrias, o Senai criou os cursos de formação inicial e continuada para atender o público que não teve a oportunidade de fazer aprendizagem. E o Senai enxergou também que as indústrias precisam de um curso flexível, um curso sob medida. Então nós temos hoje, dentro do Senai São Paulo e do Senai a nível nacional também, essa premissa de chegar numa empresa que fez uma solicitação, olha, eu tenho esse problema, eu tenho essa dor, eu preciso capacitar os meus funcionários. Tem como o Senai ajudar? Tem. A gente vai mandar os nossos especialistas, a gente vai formatar um curso sob medida para essa empresa e vamos atender da melhor forma possível. Esses treinamentos, ele pode ser tanto na dependência do Senai quanto da empresa, no caminhão, que eu observo que o Senai tem bastante esse movimento. Como que funciona? Perfeito. O curso ele acontece de acordo com o que o cliente demanda. Se ele quiser que o curso aconteça nas próprias instalações da empresa, a gente leva o professor até lá, a gente leva a infraestrutura até lá e o professor consegue ministrar essa aula lá. Se eles quiserem fazer na escola, também é possível. E também a gente tem as unidades móveis, né? As unidades móveis que são as carretas da educação. Né? Fala um pouco sobre essa carreta, porque eu já fui em algumas cidades pequenas, eu vi lá a carreta do Senai. Como que funciona? Vamos supor, se tiver uma cidade que precisa dessa carreta porque tem um parque industrial e precisa profissionalizar os habitantes daquela cidade. Como que ele faz para entrar em contato com o Senai para falar assim, traga essa carreta aqui para a gente formatar alguns cursos? Olha só, Mauro, não existe nenhuma cidade dentro do estado de São Paulo que não é assistida por um Senai.
né? Então, a cidade de São José dos Campos, a gente tem aqui o Senai em São José dos Campos, que a gente atende 7 municípios, onde não existe o Senai dentro desses municípios, mas a gente atende. Então, a sua prefeitura ou até mesmo a sua empresa, né, que está em outra cidade, vamos supor aqui, vamos pegar uma cidade do lado, Jambeiro, a cidade aqui de Jambeiro precisa precisa de um curso, precisa de um atendimento, essa empresa vai ligar para o Senai de São José dos Campos e a gente vai mobilizar esse treinamento para a cidade de Jambeiro. Então funciona assim, basicamente em todas as cidades do estado de São Paulo. Não existe um lugar que não que o Senai não atende aqui dentro do estado de São Paulo, e a unidade móvel flexibiliza isso. Então a gente consegue. A gente tem 74 unidades móveis, acho que atualizou já o número, né, professor Gal, com as 72, novas. agora 74, são 92 escolas fixas. E 74 escolas móveis. Né? Perfeito. E essas 74, ela gira o estado de São Paulo inteiro para atender justamente essas cidades, as quais não possuem um Senai de forma fixa. Ô Gal, o Senai tem uma baita de uma estrutura. E para isso precisa de muito dinheiro. Da onde vêm esses recursos? Vem de imposto compulsório, né? O famoso imposto compulsório. Vamos falar, né? Todos os estabelecimentos industriais, né, que tem o KINAI industrial, geram uma contribuição compulsória que ela pode ser recolhida de forma direta ou indireta. E aí tem uma regrinha, que número de funcionários e tudo mais. Mas basicamente é 1% de imposto sobre folha de pagamento. Vai para o Senai, 1,5% vai para o SESI. Então nós somos privados sem fins lucrativos. Interessante. E nós temos uma oportunidade dessa e tem muitos empresários que não aproveitam, né? Tem. O Senai, até entrando um pouco no bate-papo aqui do Guimarães com o Danilo, é mais fácil, eu sempre falo, e que ótimo que vai ficar gravado aqui para todo mundo que vai assistir e vai assistir de novo. Já que o Gal falou, falei. Olha só, lá vem. Não tem, é difícil ter alguma coisa que o Senai não faça pela indústria, né? Então, assim, na dúvida, pergunta, né? A gente em São Paulo, para vocês terem uma ideia, a gente tem os institutos de tecnologia e de pesquisa, eles pegam 16 áreas de conhecimento, né? Eu estou falando de têxtil, a gente tem um Senai de têxtil, a gente tem um Senai especializado em construção civil, né? A gente tem Senais especializados em energias renováveis. A gente tem um Senai falando de biotecnologia, tem Senai falando de manufatura avançada, a gente está falando de Senai de microfabricação, a gente está falando de Senai trabalhando com nanomateriais. A gente vai ficar até amanhã aqui. Eu tenho um Senai só de TI, então, que está trabalhando com segurança cibernética, cibersegurança. Então, é mais fácil vocês perguntarem o que a gente não faz, né? Então, o que é para atender a indústria... Pegando o que o Mauro falou, porque algumas empresas não aproveitam essa estrutura por desconhecimento. Por quê? Na opinião de vocês? Não tem resposta certa e errada, viu, Guimarães? Às vezes é desconhecimento, às vezes o empresário ele acha que é bom demais, sabe? Ou ele se enxerga e fala, puxa, eu tenho tanto problema, né? Eu não sei nem por onde começar. Então, tem várias respostas, né? E não tem nenhuma certa. Porque ele já paga para isso, porque já é um imposto compulsório que sai da folha de pagamento. Então ele já paga por isso, ele deveria usufruir. Sim. Isso daí. Eu acredito, Mauro, que alguns paguem e nem sabem que tem o direito, que sabem que pode recolher o Senai. É desconhecimento. Tá. Né? Tem uma coisa interessante no Senai, Gal, que você sabe, eu já fiz Senai, meus 2 filhos fizeram Senai também, é disciplina. A pessoa entra lá, o jovem, principalmente o jovem que trabalha, que fica o dia inteiro no Senai, que o curso é o dia todo, 3.600 horas e tal. Ele sai dali cidadão, de verdade. Ali não pode fumar, ali não... é uma disciplina, não vou falar que é rígida, ele sai um cidadão de verdade ali do Senai. Isso é um apelo para os pais. Ali é um apelo para os pais. Coloca o seu filho no Senai, se ele estiver dando trabalho na sua casa, coloca no Senai que o Ogawa dá um jeito nele. O pessoal fala que o
pessoal prefere ir pro exército do que pro Senai, né? O Senai é mais rígido. E eles chegam muito pronto, assim, sabe? Muito Mas pronto é isso nas mesmo, essa empresas. disciplina existe lá, que eu sei que existe. Meu pai falou assim para mim quando eu fui entrar no Senai, ele falou assim, mesmo você não querendo, você vai aprender. Você vai ir lá para virar gente. Então é mais ou menos isso. Deu certo. É porque a gente prepara para trabalhar na indústria, Mauro. Então, e a gente conhece vários empresários, né? A gente conhece a rotina de uma empresa, né? O empresário, ele não pode perder tempo ensinando o funcionário a chegar no horário, a usar o uniforme, a usar a EPI. Quer dizer, isso tem que estar superado quando um novo funcionário chega numa empresa, né? Porque isso custa caro, né? Receber alguém que não está acostumado com EPI, que não está acostumado com limpeza, isso é segurança. Então, a gente prepara o aluno para ele entrar numa indústria. E a primeira regra é pontualidade, assiduidade e responsabilidade. Voltando a falar de cidadão, uma coisa interessante que eu vi no Senai, que me emocionou muito. Você sabe que as indústrias, nós somos obrigados a contratar, a gente tem uma cota para contratar. Eu falo PCD, é PCD, né? Agora é pessoas com deficiência, né? Tá, então a gente tem uma cota. Porém, como que a gente vai contratar alguém se a gente precisa de profissional para trabalhar? Então, por causa da cota, eu vou pegar? Não, mas o Senai tem um trabalho belíssimo, que ele pega essas pessoas, ensinam com uma paciência muito grande, que eu fui lá, visitei a classe, isso é inclusão de verdade. Aí você coloca ele no mercado, mas um profissional para a família se orgulhar dele. Não é um favor que nós estamos fazendo para ele. Ele quer produzir e vocês ensinam eles produzirem. Isso é muito legal. Fala um pouco sobre esse curso que tem essas pessoas que vocês fazem inclusão para as empresas. O Danilo me ajudou bastante e toda a equipe escolar. Queria mandar um abraço também, pedir depois para toda a equipe escolar assistir, que a gente está mandando um abraço para eles. A gente não faz nada sozinho, né, Mauro? Sim. Nós somos formados por uma equipe maravilhosa de pessoas que apoiam as nossas iniciativas. E a gente foi procurado, inclusive, essa turma que você visitou, né, foi uma iniciativa dos pais, né? Os pais, já pensando no futuro dos filhos, e a gente está falando de jovens com 30 anos, 25 anos, né, a média dessa turma, eram pessoas com Down e autismo, que a gente fez um programa, ficamos 6 meses estruturando esse curso, e hoje a gente já tem 7 empregados. Olha, que legal. 7, né? Uma turma de 17, 7 empregados. E pegando uma parte aqui que me emocionou bastante também, porque a gente não tinha pretensão nenhuma além de acolher e de realmente fazer uma qualificação de qualidade. Na formatura, uma mãe pediu a palavra, né? A gente não estava esperando, e uma mãe pediu a palavra e ela falou: olha, eu trabalho como gari. Olha que né? bacana, olha que bonito. E o meu filho ganha hoje mais do que eu. Você vê o orgulho, né, do filho, orgulho da mãe de ter um. Olha só, conseguiram colocar meu filho, dar valor, né, para as pessoas, né? Isso é muito bacana. Isso me emocionou muito. O professor precisa ser especializado ou qualquer professor do Senai apto para. Olha, todos nós somos o tempo todo incentivados a nos preparar, né, porque a gente não faz nenhum tipo de preconceito ou conceito para quem entra no Senai. A gente, inclusive, hoje nós temos 5 instrutores de Libras, né? Então a gente tem alunos surdos. É verdade, uma vez eu fui lá e eu vi isso, legal. Então, assim, é claro que para atender esse público, né, ele exige mais paciência, mais atenção, que obviamente nem todo mundo está preparado. Mas a gente preparou os nossos professores, né, os instrutores que participaram dessa turma. A gente passou 6 meses preparando e nós tivemos apoio também de uma pessoa que é especializada no assunto. O Senai tem uma unidade de inclusão, que fica em Itu, especializada nisso. Né? Então, é uma unidade de tecnologias assistivas, né,
que deu todo o apoio para a gente também nesse... Ô, Gal, tem uma coisa interessante, né? O brasileiro é muito inteligente, né? O brasileiro, ele sobressai em qualquer assunto, e a gente sabe que o Senai, ele prepara as pessoas até para uma competitividade que existe aí fora no mercado internacional. Fala um pouco sobre isso, porque eu sei que a nossa colocação é muito boa. Eu sei que o pessoal tem medo da gente lá. A competição é forte. Né? Olimpíada, né? Eu vou deixar o Danilo falar um pouquinho, mas eu primeiro vou introduzir aqui. Tem uma competição mundial que chama World Skills. World Skills é uma competição mundial de ensino profissionalizante, né? Ensino profissional. E o Brasil, desde 2015, ele está sempre entre os 3 primeiros, né? A gente não fica com medo, a gente só perde de vez em quando para a Coreia do Sul, para a Dinamarca, às vezes a China atrapalha a gente, a Rússia, mas os russos vieram treinar aqui 2 anos atrás. Muita gente não sabe disso, né? Para uma competição em Kazan, e a gente estava entre os 3 primeiros. Então o Senai representa o Brasil nessa competição mundial e a gente faz bonito em todas. Como é que funciona, Mauro? Cada escola, cada unidade do Senai escolhe os seus melhores. O Estado faz a seleção do melhor. Então, a gente agora está participando da etapa escolar. Então, a gente está na etapa escolar, seletiva escolar. Então, eu peguei meus melhores ali, o Danilo está em cima e a gente está competindo com os melhores de cada unidade do Senai São Paulo. A gente vai escolher o melhor do Senai São Paulo, que vai competir com o melhor do Rio, com o melhor do Senai de Minas, com o melhor do Senai da Bahia. E depois a gente vai ter o melhor do Brasil. E aí esse cara vai lá para fora e vai competir em nível mundial. Um só, de cada modalidade. Danilo é um aluno olímpico. Pois é. Parabéns. Eu sou um aluno olímpico, aprendi muito. Eu acho que não só a competitividade, né, que é aflorada na gente, né, mas sim a parte do comprometimento, do compromisso, o que aquilo traz para a gente. O ganho que a gente tem na educação é muito grande quando a gente está participando de uma competição de alto nível. A gente fala sempre que o Senai, ele é referência global, né, nessa parte de educação, e nós estamos mostrando, né, para que nós viemos, ou para que a gente está aqui, né, e eu participei no ano de 2005 do treinamento da Olimpíada. Confesso que aprendi muita coisa, além da competitividade, aprendi mais ser humano, aprendi a respeitar as pessoas, a respeitar os oponentes. Acho que isso é muito importante e fantástica, uma competição fantástica, e o Senai, como sempre, se destacando mundialmente nessa competição. São várias modalidades? Várias. Por exemplo, usinar uma peça robótica, tudo. Programar, usinar, ajustar, exato. Construção civil, programação. Dentro da área de programação tem cibersegurança, planificação, confeitaria, eletrônica. A gente fica até amanhã aqui falando de técnico de segurança, tem até competição de segurança do trabalho, né? Tudo o que você imaginar tem. Eu acredito que muitas pessoas não sabem muita coisa sobre o Senai. Acredito que agora a gente está sabendo um pouco mais. Eu sei, porque eu uso o Senai, eu fiz o Senai, mas tem muitas pessoas que não sabem o que é o Senai de verdade, né? Então, eu acho legal esse bate-papo por isso. Eu costumo falar o seguinte: o empresário, ele quer pegar o profissional pronto. Ele quer colher o fruto, mas ele não quer plantar semente. Ele quer ir no mercado e pegar a pessoa pronta. O que acontece hoje em dia, eu como empresário, né, faz 37 anos que eu sou empresário, eu sei disso. Então, as pessoas preferem que o Senai forme, ao invés de ele pegar o jovem, ele adotar o jovem, né, pagar um salário, né, que é uma bolsa para ele poder sobreviver, porque essas pessoas, esses jovens são muito carentes. Nós estávamos conversando aí, você falou que é uma vida sacrificada, os pais são pobres, são da comunidade, e eles têm uma importância muito grande, eles entrar para o Senai para ter um futuro. Eles não precisam ser a vida toda aquela profissão que ele aprendeu no Senai, mas aquilo ali é um passo para ele ganhar o dinheiro dele, para ele crescer,
E ele pode ser um médico, ele pode ser um advogado, ou ele pode, dentro da indústria, ele pode crescer dentro da indústria, ele pode ser um gerente, ele pode ser um diretor, porque isso tem acontecido na minha empresa. Muitas pessoas têm crescido, têm se tornado gerente, têm se tornado diretor, têm se tornado empresário. Mas está sim de pessoas que saíram do Senai e se tornaram empresário. São muito mesmo. Mas eu falo que o empresário, ele quer colher o fruto sem plantar a semente, né? E você tem sentido isso, você tem falado muito sobre isso, e a gente tem que fazer um apelo para que eles possam olhar com os olhos diferentes para essas pessoas, porque quem muda o país, o que muda o país é a educação. Você vê a Coreia, você falou da Coreia do Sul, a educação que mudou a Coreia do Sul, se você comparar a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, eram iguais, mas um país falou assim, não, a gente quer investir na educação, investiram na educação e olha a potência que é hoje. Então, aí eu pergunto para você, você tem se deparado com essa situação de as pessoas não querer plantar semente, que é o fruto, na hora que ele está pronto, manda para mim. É isso que acontece? Isso acontece também, né? Tem muita coisa boa acontecendo, né? E acontece isso também, e a gente entende, né? O empresário hoje em dia ele precisa sobreviver, né? E a gente brinca que às vezes ele tem que vender o almoço para pagar a janta, né? O cobertor curto. E você colocar mais uma pessoa, um salário, dependendo do tamanho da empresa, isso faz, ele sente isso na conta no final do mês. Mas não ter essa pessoa qualificada também custa caro, né? Não ter essa pessoa dentro da empresa, existe até, não sei se eu vou conseguir falar aqui direito, mas existe um ditado, né? Que é mais barato, né? Você treinar a pessoa e ter ela aqui dentro do que não treinar e ela continuar aqui dentro, né? Então, assim, a gente precisa entender que a qualificação, treinar pessoas não é despesa, é investimento, né? E a gente tem essa barreira. A gente depois vai falar aqui, eu não sei em que momento do bate-papo vai entrar, eu quero muito falar de um curso de usinagens especiais. Não sei se está na hora de falar, mas... Podemos sim. Eu estou puxando esse assunto para entrar no assunto. Eu acho bacana. Primeiro a pessoa conhecer o Senai, para saber quais são os projetos para o Senai, principalmente para a nossa região. Então, mas essa pergunta que eu fiz para você é porque eu acredito assim, ó, a educação, o conhecimento, ela transforma pessoas medianas em pessoas extraordinárias. Então, nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que incentivar o empresário a investir nas pessoas. Nós não podemos querer pegar pessoas prontas do mercado, nós temos que treinar as pessoas. Eu faço isso, eu posso falar de boca, sabe, de peito aberto, que a minha empresa faz isso. Nós nós investimos nas pessoas, porque eu posso comprar máquina, eu posso construir um galpão, eu posso arrumar um cliente, mas eu não posso, a pessoa tem que ser transformada, eu tenho que fazer com que essa pessoa seja treinada e venha trabalhar comigo e se sentir feliz, ela tem que se sentir feliz, orgulhosa de trabalhar numa empresa. É isso que o empresário tem que fazer, mas o empresário tem que investir, ele tem que investir na educação, ele tem que investir porque máquina a gente compra, mas pessoas não, pessoas a gente tem que treinar e a gente tem que convencê-las a trabalhar para a gente. E tem empresa, Mauro, que às vezes procura a gente, né? A gente estava falando hoje de manhã, tem empresa que procura a gente, fala assim, puxa, arruma para mim um estagiário, né? Me manda 5, né? Falei, gente, pega ele como aprendiz, põe ele para dentro desde cedo, que ele vai pegando a cultura da sua empresa, ele vai aprendendo como é que você respira, como é que você come. Adaptação. Ele já vai respirando a empresa enquanto ele está estudando, quer dizer... Esse cara, quando terminar o curso 1 ano, 2 anos depois, ele vai estar com a sua empresa na veia, né? Vai ter ali, no mínimo, uma gratidão muito grande. Amor à camisa, né? Desde o começo. Então, é legal quando a empresa chega lá e fala, pô, me manda 15, me manda 20. É legal, mas pega no começo. Isso, né? que eu tô Prepara falando, o aluno. No começo,
é adotar, é você pagar a bolsa para ele, porque ele, às vezes, olha, você já me confidenciou que tem uns que não tem vão para o Senai e não tem nem o dinheiro para pagar o almoço, nem a condução, vai a pé, anda a pé. Então é bom que os empresários, eu sei que os empresários passam dificuldade porque eu sou empresário, não é fácil, mas vamos abrir os nossos olhos e começar a pensar diferente, investir nesses jovens que estão começando. Acho que a primeira provocação aqui, para ficar registrado, tem que ser além do que ser uma cota obrigatória. A gente está falando aqui de uma responsabilidade social. Todo mundo fala, né? A gente fala o tempo todo de responsabilidade social. Está aí uma grande oportunidade de você enxergar esses jovens com uma grande oportunidade social que a empresa tem, além de ser uma obrigação, uma cota. É a oportunidade efetiva, real, de transformar a vida de alguém através do trabalho, através da educação. Não é? Então, a gente está falando de uma instituição como o Senai por trás, dando qualidade de ensino. A gente está falando de um ensino global, de classe mundial, para pessoas que não têm condição de ter essa qualificação. Né? A gente está, Mauro, a gente tem, e já deixar o convite para todo mundo conhecer o Senai. Né? A nossa oficina é uma das maiores do Senai São Paulo, inclusive acho que do Senai Brasil, em termos de usinagem. Né? A gente tem uma sala de aula que é um torno para cada aluno. Né? A gente está falando de 32 alunos, nós temos 32 tornos. Né? Então, que escola, que lugar tem essa condição de dar a oportunidade de ter um aluno com o seu equipamento treinando por 1.200 horas? É esse cara que o empresário vai receber daqui a um ano. Então, é muito mais, ele vai além de ser uma cota. Né? A gente está falando efetivamente de ter um cidadão. A gente está falando de dignidade. Esse aluno que chega no Senai, ele é a última barreira que a família tem entre passar fome e ter dignidade. Né? E é um salário que a gente está falando de um salário mínimo. Você sabe que nós temos aqui no nosso país a terceira maior empresa fabricante de aviões do mundo, que é um orgulho para o nosso país, que é a Embraer. E talvez há uns 2, 3 anos atrás, eu não me lembro muito bem, eu procurei o Senai junto com algumas empresas e nós lançamos um desafio para vocês, e vocês não mediram esforço, e nós colocamos aqui na região do Vale do Paraíba, Campinas e Botucatu, um curso do Senai Aeroespacial, um curso de usinagem especial, e curso, depois a pessoa passa para o curso aeroespacial. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da história, como surgiu esse curso, e como que o Senai está conduzindo, e quanto foi o investimento que o Senai fez, que as pessoas falam, é muito dinheiro. Quando vocês falaram aqui, é muito dinheiro. E vai se formar agora uma turma no meio do ano que vem. E depois nós vamos fazer um apelo, porque precisa dar continuidade nesse trabalho. Nasceu há 2 anos, né? Faz pelo menos 2 anos que vem sendo discutido por empresários da região. Você encabeçando isso de forma brilhante. A gente tem parceiros aqui que a gente não pode deixar de falar, né? O Invoz. Eu coloquei alguns aqui, ó, tá vendo? Fala aí. Algumas empresas que ajudaram. Eu coloquei a Graúna, a Usimasa, a Lamar, a V Marques, a Aerocris, a STB, a WF Estruturas. O Invoz, nós não podemos esquecer de falar do Invoz, que o Invoz tem como presidente de honra o engenheiro Osiris Silva, que foi o fundador da Embraer. Isso. Um abraço para o Manuel, um abraço para a Neide, para todo mundo do Invoz, que também eles estavam junto ali com a gente. Nós lançamos a ideia e eles trabalharam junto com a gente, o Ciesp também, o Parque Tecnológico. Parece que assim, vamos reunir todo mundo, gente, vamos trabalhar junto. Você viu? Parece que nós ficamos mais fortes, né? Ficamos fortes, unidos. Nós se unimos e ninguém ficou com aquilo, eu fiz mais do que você. Não, todo mundo trabalhou e se esforçou, sem vaidade. Foram até agora 40 milhões de reais de investimento em equipamento. 40 milhões, meu Deus. A gente está falando de... equipamento só, né? Equipamento. A gente está falando do estado da arte, em termos de usinagem, né? A gente está falando de alunos com uma formação
em materiais exóticos, né? Alumínio, aço inoxidável, titânio, né? Inconel. Meu Deus do céu. Em que lugar do Brasil você viu ou teve ciência de um curso com essa qualidade? Não existe, né? Só no Senai São Paulo. E vocês trouxeram esse desafio que veio pelo professor Espada. Correto. Então a gente tem que citar o professor Espada e a equipe dele. Ele ficou empolgadíssimo. Muito. Nós vamos fazer. Acho que eu tinha desistido, viu? Acho que ele que. Vamos fazer o curso lá no Senai. E ele veio. Muita energia, o Espada. Energia, olha, vou falar para vocês. E a gente fez o piloto em São José. Nós fomos agraciados por comandar o piloto. E agora já tem turma rodando em Campinas e em Botucatu. Então foram um ano de formação em usinagens especiais, que é a base de preparação, um pré-requisito, e depois ele faz mais um ano de usinagens especiais para o setor aeroespacial. Até soft skills, né? Tivemos o cuidado, vocês tiveram cuidado de pedir, que é uma carência também que está sendo observada pelos empresários, né, Danilo? Sim. Comportamento. Hoje as pessoas são contratadas pelo cunho técnico, né? E são demitidas pelo cunho social, né? Comportamental. As soft skills, né? Eu lembro que isso aí foi até um pedido do Invoz. Porque as pessoas... a gente fala muito hoje em inteligência emocional. Eu brinco com as pessoas que isso nada mais é do que você não chutar o pau da barraca. Isso é verdade? Tem paciência. Engula o sapo. Agora, então, engole o sapo, aí eles colocam um nome bonito, inteligência emocional, resiliência. Hoje falamos muito sobre isso. Mas esse comportamento, essa inteligência emocional precisa existir na pessoa. Porque as pessoas perdem empresa, perdem casamento, perde emprego, perde família, perde amigos, porque não tem esse controle emocional. E foi uma das coisas que nós pedimos para vocês, que juntamente com o Invoz, falou, Paulo, a gente pede lá para o Senai colocar o comportamento emocional das pessoas, para que esses jovens saiam dali realmente como cidadão, sabendo lidar com situações, sabendo ter esse jogo de cintura, não perder a calma, sabe? Porque problemas vêm na nossa vida, mas nós temos que saber suportar esses problemas. E nós vamos trabalhar com pessoas. E para trabalhar com pessoas, nós precisamos entender pessoas. E para entender pessoas, a gente precisa ter paciência e ter um controle emocional. E vocês estão mexendo nessa base desses jovens aí. Gal, são 2 cursos, correto? Que são complementares. Explica um pouquinho para a gente. Qual que é o primeiro, qual o segundo, como que funciona, as principais características de cada um dos módulos aí. Não podemos esquecer que o Guimarães ajudou muito. Ajudou, Guimarães. Não, ajudou bem o Guimarães. Olha, teve você foi à frente, você foi atrás das empresas, você foi no Senai, e juntamente com a equipe que vocês montaram com essas empresas, mas você encabeçou, isso não podemos deixar. Foi muito bacana, a experiência única, eu tive o privilégio de participar com esses colegas citados aí, e com vários professores do Senai, o Espada puxando as reuniões, sempre com muita energia. Falei, como é que pode, quanta energia. Não foi um curso assim que foi um passe de mágica. Foi praticamente um ano. Foi bem elaborado, foi um planejamento. Foi praticamente um ano. A engenharia educacional. Sim. Um ano trabalhando aí. Como que vai ser esse curso? Só da empresa que nós trabalhamos lá, na Globo Usinagem, acho que umas 6, 7 pessoas participaram, ou seja, desses encontros. Colocamos gente da engenharia, gente da qualidade, gente da produção, profissionais de várias áreas, né? Foi formado vários grupos lá para trabalhar as disciplinas, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais de como funciona o primeiro ano, o segundo ano, como que Esse até o Danilo ele pode falar até com mais propriedade que eu. Mas o primeiro ano, eu até acho errado, viu? E a gente fala que são as competências básicas. Eu não vi nada de básico ali, não vi não. Guimarães. Mas a gente fala, né? Com toda humildade, o primeiro ano ele é básico, né? Ele traz as competências... básico em alto nível, metrologia, usinagem... que é pré-requisito para o aeroespacial que vai exigir mais. Então ele aprende programação, que a gente tem uma parceria com a Top Solid também. Então o primeiro ano é essa preparação, que eu não vi nada de básico lá.
Eu também não vi, eu fui lá também. Eu não vi, mas a gente fala que é básico. Cara, eu achei avançado, né? Usinagens Na especiais. verdade, a pessoa com esse primeiro ano já sai muito Ele já sai pronto para Sai trabalhar. pronto. Né? Metrologia, ele aprende todas as técnicas. Parte de programação, CAN. Toda a parte de programação, CAN, CAD, ele aprende a programar. Né? Ele trabalha com máquina de comando numérico. A gente está falando já de 3, né? Até do 4º eixo. A gente deixa o 5º eixo para os usinagens especiais. Mas ele já tem contato com máquina de 5 eixos no primeiro ano. O segundo ano a gente deixou também a parte dos soft skills também para trabalhar mais. Mas o que mais? É um curso, né? Na verdade são 2 cursos, né? Um de usinagens especiais, utilizando materiais especiais, né? Obviamente, e esses alunos, pelo desenvolvimento que eles tiveram, é fantástico, não é nada nem fundamental, nada básico, né? Não tem nada de básico. Ele sai pronto ali para o mercado de trabalho já no primeiro ano, né? Ele já sai pronto. Então, a gente perdeu o aluno, né? A gente perdeu um aluno. Perdeu, mas não foi por desistência, não. Porque arrumou emprego. E o mais interessante é que é um curso que está sendo desenvolvido em um ano e depois ele vai se especializar em usinagem aeroespacial, justamente para atender aquelas empresas, né, como citou o Mauro, a Embraer e tudo mais. Então ele vai ter uma visão do setor aeroespacial que vai consolidar as empresas que atendem a própria Embraer. Então é fantástico o investimento que foi feito, né, em maquinários. Chegaram 5 máquinas novas que não... Tem coisa muito nova que chegou da empresa. Tudo coisa de primeira linha. Tudo coisa de primeira linha. Não teve economia. Que muda, né, Guimarães? Muda, inclusive, a complexidade. O aluno ele já trabalha com geometrias complexas no primeiro ano. No segundo ano, essa complexidade aumenta, né? Porque a seleção, o planejamento já fica mais apurado, né? Você não pode matar uma peça no setor aeroespacial, né? Você está trabalhando com alumínio, você não pode jogar fora um bloco de alumínio. Então, a questão da tolerância, a metrologia ela avança mais. A programação e o planejamento aumenta a complexidade. É isso que difere do primeiro e do segundo módulo. Ele entra mais com titânio, ele entra mais com aços especiais. Basicamente, para o aeroespacial, ele realmente entra num refino, que eu diria que a gente está falando de curso de pós-graduação. Né, inclusive um pouco assim com a parte teórica, né, conceitos de aeronave, de estrutura, né? Sim. Tem disciplina voltada para isso também, né? Cultura aeroespacial. Cultura aeroespacial, né? Nós precisamos capacitar 5 docentes, né? Eles ficaram full time para esse projeto. 2 anos. Ficaram 2 anos full time para esse projeto, se capacitando para poder ter esse resultado maravilhoso. Nós não podemos esquecer de citar o nome. O Senai de Botucatu, que é o Fábio, o diretor, de Campinas. Então, o Everton, né, de Campinas, e o Fábio de Botucatu, que agora foi para Sorocaba. O Fábio está em Sorocaba agora. Ele foi para Sorocaba, mas ele lançou o curso o ano passado que estava em Botucatu. Né? Então, são o professor Everton, o professor Fábio, junto com as equipes também, né? As equipes também dos coordenadores técnicos, dos orientadores. Todos participaram desse grande programa. E vai fazer um ano agora lá em Botucatu e em Campinas um ano, né? Exato. Tem que ter formatura em um ano? Tem formatura ou não? A gente teve no primeiro ano. Aqui eu participei. Inclusive você já está convidado aqui, já deixar o registro aqui, porque você vai ser o paraninfo da turma do aeroespacial, né? Ah, legal. Muito obrigado pelo convite. Já está registrado, a gente já fez isso ano passado, mas já deixou registrado aqui. O que é importante aqui também, Mauro e Guimarães, vocês acompanham, sabem e estão fazendo a parte de vocês, que é muito bacana. Olha só o nível de profissional que a gente está preparando. A indústria não pode perder esse cara. Não pode. O curso não pode parar. A gente não pode parar, né? A gente precisa empregar esses alunos, precisa fazer sentido isso, né? Então, deixar aqui o convite, a provocação dos empresários, né, dos industriários que vão assistir, que vão tomar conhecimento desse nosso bate-papo,
procurem a gente, né? Procure o Mauro, procure o Guimarães, procure o Senai. A gente precisa dar oportunidade para esses alunos. Precisa. Porque o que pega? Ah, mas o curso é o dia inteiro, eu vou contratar uma pessoa que vai ficar o dia inteiro treinando. Caramba, você vai contratar uma pessoa que vai ficar o dia inteiro treinando no Senai. Ele vai sair. Isso é um investimento. Um baita de um profissional, ele vai sair. Que profissional que vai sair dali, sabe? É esse cara que você tem que investir, é esse cara que você tem que puxar para dentro da sua empresa. Você não pode perder esse cara. Então, é isso. Acho que a grande questão agora a gente não pode deixar tudo isso que a gente fez perder. Porque não pode, de forma a gente precisa empregar esses alunos. E o responsável para esse curso não se perder são os empresários. Sem dúvida. Eles que vão contratar, Precisa. Eles que vão patrocinar. É isso. Aí, inclusive o Moacir, lá de São Paulo, né, vou mandar um abraço para ele ligou para mim e ele falou que nós vamos precisar fazer matrícula aqui em São José dos Campos, matrícula para as próximas turmas. Isso. Então nós temos que fazer um apelo para a comunidade, para as mães, para as famílias, que esse curso do Senai ele é muito bom. Por que ele é muito bom? A empresa aeroespacial, as pessoas são melhor remuneradas. Sim. Porque não é commodity. Avião não é commodity. Avião é um negócio que é uma tecnologia tremenda. Então, são melhor remunerados. O curso é um passo para ele ser um engenheiro aeroespacial, para ele entrar no ITA. Né? Então, tem várias coisas que vai ajudar a pessoa. Às vezes a pessoa entra numa faculdade aeroespacial, entra no ITA em qualquer lugar e não conhece uma usinagem, não conhece como é feita as peças. Então, o responsável por isso são os empresários, né? Para que eles possam saber que esse curso existe e a gente faz o apelo para que eles possam pegar, não somente pegar a cota que eles têm, como você falou, é uma responsabilidade social. Então, eles vão ter que procurar o Senai e falar, olha, já vai sair uma turma, que essas turmas eu tenho certeza vão ser contratadas, mas haverá outras turmas que vai acontecer mais turmas. Isso vai ser um ciclo que não pode se acabar nunca mais. Sim. E olha só, não é só o setor aeroespacial que se beneficia dessa mão de obra. Eu sei, ele trabalha em qualquer lugar da indústria. Toda a indústria. Qualquer lugar. Precisa tem uma área de manutenção, né? E toda a área de manutenção numa empresa média ou grande precisa ter a sua área de usinagem. Você está falando de ter uma mão de obra ali de altíssimo nível. Né? Então, e quanto custa não ter esse cara, né, quando você precisar dele? Então, a gente já tem uma sinalização de um aquecimento no setor isso mesmo. espacial. Já tem um aquecimento. Já existe uma sinalização que vai melhorar. Sabe o que acontece, Gal? Quanto vai custar, hein? Você ganhar um contrato e não ter gente? Sim. Gal, o que acontece é o seguinte, eu vou explicar para você o que acontece, porque nós pensamos no curso aeroespacial. Acontece que quando começa a aumentar a demanda, né, de usinagem aeroespacial, os concorrentes, né, todas as empresas que trabalham, são fornecedoras da Embraer, não tem o profissional e fica um pegando do outro. Inclusive, uma vez um concorrente me ligou, falou, mano, não, você está pegando um funcionário meu. Não estava pegando não, porque esse cara já tinha trabalhado comigo. Eu falei, você está pegando um funcionário meu. Eu dei risada e falei, meu, nós estamos brigando por um cara ruim, meu, um cara que bate máquina, um cara que bata peça. Então, nós estamos brigando por pessoas medíocres. E agora tem uma oportunidade que o Senai está desenvolvendo essas pessoas, desenvolvendo um curso que deu um trabalho muito grande, mas fizemos isso com muito orgulho. E agora existe esse curso que é extraordinário. E você vê alguns falando assim, não, como você foi visitar algumas empresas, depois que ele tiver formado a gente conversa. Depois que é o que eu falei para você agora, ele quer colher, mas ele não quer plantar. Para ter pão tem que ter farinha. Aí quando fica essa briga no mercado, quando essa briga fica no mercado, a gente tem um código de ética, ele é informal, que a gente não pode contratar uma pessoa de outra empresa. Mas no desespero algumas pessoas fazem isso. No desespero. E a gente faz, aí nós somos mal vistos, perdemos amizade com nossos amigos. E isso parece que o pessoal não aprende, mas agora tem a solução. Inclusive para a própria indústria, né? Quando você tem uma oferta melhor, você equilibra oferta e procura.
oferta e procura. Então, assim, para a indústria, porque a gente trabalha para a indústria, né? Então, para vocês é bom, porque a gente consegue até regular o mercado. Né? Você consegue trazer para um nível razoável a remuneração dessas pessoas. Porque hoje parece que é mosca branca, né? Você realmente acaba brigando e você paga mais para ter esse recurso. Quer dizer, é uma forma, inclusive, da gente balancear o mercado. Uma curiosidade aqui, né, Mauro? Falando em valores aqui, vamos expressar. Quanto vocês acham que custa para manter um aluno durante esse período todo fazendo esse curso para o Senai? Quanto vocês acham que custa ele esse tempo todo aí? Então a gente está falando aí na ordem de R$50 mil. O aluno, quando ele entra, ele ganha de presente R$50 mil em qualificação. E aí, às vezes, a empresa ela não quer pagar ali um salário mínimo para manter esse aluno aprendendo ali. Então, olha só, a gente está falando de uma capacitação de R$50 mil. Gente, é muito dinheiro. Isso, por aluno. Isso custa barato para a empresa. Por aluno. Por aluno. E custa para o Senai, não para a indústria. Não para a empresa. Para o Senai. A indústria que é R$50 mil para o Senai. Né, a indústria, o estabelecimento industrial beneficiário, né, contribuinte ou não, ele tem esse aluno de graça. Ele arca com o salário do aluno, sim, mas o aprendizado dele dentro do Senai é gratuito para a empresa beneficiária. Então, a gente está falando realmente de um custo, nesse tempo, de R$50 mil. Por quê? Porque não é barato titânio, não é barato alumínio. Inconel não é barato. Não é barato. E ele precisa treinar com esses materiais. E aí não posso dar um aço 1020 para ele usinar. A empresa vai contratar esse aprendiz, ela vai ali investir um salário mínimo, um vale transporte. Pois é. Ô Danilo, se o empresário, os RHs, os gestores quiserem conhecer um pouco mais desse trabalho do Senai, como que eles devem fazer? Né? É possível? Como que funciona? Claro. Qual é a dica, né, para quem está nos assistindo? Claro, é possível, é super possível. A gente tem um setor, né, que é o relacionamento com a indústria. Ele pode ir também na unidade, vai lá na unidade, vai lá tomar um café com a gente e apresenta a escola. Não precisa ter horário marcado. Não precisa agendar, não. Não precisa agendar, não. É só chegar e a gente vai atender com o maior carinho, maior entusiasmo e mostrar o que a gente tem de bom. Isso a gente faz muito bem lá. Nós estávamos falando de valores, Guimarães. Além do valor que a gente paga da bolsa, é pouco. Um curso de 50 mil a gente paga pouco, a indústria paga pouco. Mas não podemos esquecer da responsabilidade social. Isso. Você está investindo nessas pessoas que vão ser realmente, como a gente, é um jargão, vão ser o futuro do nosso país. Tem isso. E, eu tenho meu gerente lá, que é o Marcelo, e ele falou que quando ele entrevistou, quantos nós temos? Três? Nós temos 3 contratados que nós pagamos bolsa, e tem também em Botucatu. E ele falou, Mauro, eles são extraordinários. Uma educação, uma fome de conhecimento, eles têm uma fome de conhecimento, você sabe disso. Você chega lá, você se emociona. E tem uns que eles querem desistir, talvez vocês não deixaram eles desistir, eles querem desistir para trabalhar numa farmácia, não desmerecer no supermercado, não desmerecer na farmácia, mas eles querem sair para trabalhar nesses lugares. E ter uma oportunidade, porque eles precisam ganhar um pouco para comer, gente, para comer, para ajudar a família que é muito pobre. E aí o empresário está fazendo, ele tem que ter essa responsabilidade social, tem que contratar mesmo. Isso é para doer no coração do empresário, é para você estar sentindo, você que está assistindo a gente, é sua culpa. Se ele desistir, a culpa é sua, não é minha. Para a árvore dar fruto tem que regar. Não tem jeito, o empresário tem que regar. Eu posso dizer, a culpa não é minha, mas a culpa é daqueles que não... Tem alguns, a gente sabe que tem problema. Por causa do KINAI, eles não conseguem contratar. Nós não vamos generalizar, né? Mas tem uns que não podem contratar por causa do KINAI. Tem alguns também que estão numa situação muito difícil, eu sei, eles não podem contratar, mas tem os que podem. Eles podem fazer uma forcinha e falar, vou contratar 3, vou contratar 4. E também, quando o curso terminar, vamos contratar sim, não tem nada a ver, mas olha, uns 5, 6, fora os 3 que eu contratei, ainda vou pegar uma meia dúzia ali. Uma coisa importante que o Mauro falou, o Marcelo e a Cris foram lá fazer lá um processo de seleção. A vontade deles era realmente de contratar todos, só que infelizmente não foi possível. Tamanho nível que estava realmente do pessoal. Nível muito bom. Lá, nível é muito alto. Muito alto. É muito alto. Olha, foi esse curso, o Senai caprichou mesmo.
essas pessoas não foram escolhidas a dedos porque tem que passar por uma prova, né? Eles passam por uma prova, não pode, porque não é a gente que escolhe, é a comunidade que vocês fazem, é tipo um Enem, mais ou menos assim, não? É um edital, né? Um edital. É isso. Aí forma uma fila enorme ali no Senai. Eu falo porque eu já fiz, os meus filhos também fizeram, né? Então eu sei que forma uma fila enorme e são as melhores notas. Então ele já tem que ser disciplinado na escola. Porque a família fala, deve ter curso aí também, por aí. Hoje no Google você acha lá, olha, no Senai é mais ou menos assim a matéria que você tem que estudar, mas a gente tem que ter um esforço. Não é qualquer um, tem que ter um esforço. O ideal é que no próximo processo seletivo, a indústria, a empresa leve o seu funcionário lá, né? Ela que indica, né? Esse é o ideal. Qual é a melhor forma de entrar no Senai? Através de uma empresa, né? Uma indústria pega filhos de funcionário, tem empresas que adotam esse processo, né? Os filhos dos funcionários serão beneficiados com a bolsa, né? com o curso de aprendizagem. Então, o próximo curso, se Deus quiser, a gente vai ter mais indicações por empresa que não passa pelo processo seletivo, né? Deixa eu inverter uma pergunta aqui, fazer uma pergunta para o perguntador aqui. Você, Mauro, você fez Senai, correto? Correto. Qual curso que você fez e o impacto dele? Já que a gente está falando de Senai, né? Você fez um curso no Senai bastante tempo atrás. Qual o curso e qual a importância, o impacto que ele teve na sua vida pessoal, profissional, empresarial? Eu vim de uma família humilde. Eu era muito pobre. Eu brinco que as pessoas, se tivesse uma revista Forbes dos mais pobres, eu estava lá no meio dela. Então, quando eu fiz o curso do Senai, que é gratuito, eu fiz o curso do Senai, eu consegui arrumar um emprego. Eu não era tão bem remunerado, mas já tinha os meus salários para ajudar na despesa da minha casa. Então, foi muito importante para mim. Aí eu fui adquirindo experiência, fui ganhando um pouco mais, e chegou numa certa etapa da minha vida que eu montei uma empresa porque eu fiz o Senai. Eu comprei um torno junto com o meu sócio, nós compramos um torno, e montamos a fábrica, e hoje eu tenho 350 funcionários, eu tenho 8 prêmios como melhor fornecedor da Embraer. Eu estou respondendo assim porque você me perguntou, né? E eu dou muito valor ao Senai. Inclusive, esse curso aeroespacial que está sendo feito, nós pegamos, saiu um ônibus lá do Senai, foi até a minha empresa, ficaram meio-dia de manhã até a hora do almoço, tomaram café, foram bem recebidos, ficaram numa alegria, isso para incentivá-los a continuar nesse caminho. Mas o Senai mudou a minha vida, ele mudou porque se eu sou hoje empresário é porque eu aprendi uma profissão e aproveitei a oportunidade dessa profissão e montei uma empresa. E não somente eu, Guimarães, o ABC, como eu vim de Santo André, o ABC ele é muito metalúrgico, né? Ele é muito disso. Então, nossos amigos eram Senai. Se não entrasse no Senai, a gente zombava ou o pai batia. Então, todo mundo tinha que entrar no Senai. Nós éramos obrigados a entrar no Senai. Então, não somente eu, mas vários amigos meus que fizeram Senai, tiveram uma profissão, se tornaram bons empresários, são empresários até hoje. Então, o Senai abre uma porta aí de oportunidade muito grande. Eu falo jovens, mas eu sei que ele tem também os pós-graduação, os cursos de pós-graduação também, que nós vamos tentar colocar também no aeroespacial, é pós-graduação no aeroespacial também, né? Estamos discutindo. Logo, né? Logo. Vai ser ótimo. Vai ser muito bom. Ô Gal, aí eu gostaria que foi legal o bate-papo. Falei para você que passa rápido, né? Passa rápido. Eu falei, já? Eu falei para ele, é 1 hora, você vai dar 1 hora, passa rápido, passa rápido. Meu, isso é legal. Mas quando é agradável, as pessoas tão muito queridas. Muito bom mesmo. Então, eu gostaria de agradecer você por estar aqui e as últimas considerações aí para o pessoal que está nos assistindo aí. Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente vai ter que fazer o 2º, o 3º, o 4º. Tem muita coisa. Eu quero depois também trazer para vocês os programas do Senai, né, na parte de TI. Né, o Senai tem qualificação nessa área tão necessária. A gente está falando de 260 mil vagas em aberto.
podendo chegar a 800 mil vagas em aberto. Então, a gente tem um programa de TI, a gente tem um programa de atendimento à indústria para micro e pequenas empresas, que a gente chama de Jornada da Transformação Digital, que é 100% subsidiada pelo Senai, pelo Sebrae, uma parceria com o Ciesp, Fiesp, Senai e Sebrae. Então, olha só, a gente tem que fazer um programa só de Jornada da Transformação Digital, um programa só de TI. A gente tem várias ações, mas eu queria deixar aqui um abraço, parabéns pelo programa. Para quem está assistindo, né, procure o Senai, siga o Senai. Então a gente tem as nossas redes sociais, sai tudo por lá, né? Senai SJC, Senai Jacareí, Senai Pinda, Senai Cruzeiro, Senai Taubaté. Então, Senai Cidade, sigam a gente nas redes sociais. Obrigado pela oportunidade, queria agradecer também minha família, mandar um beijo para quem está assistindo, para quem vai assistir, minha família com certeza, minha esposa Mara, a Isa e a Heleninha. Um beijo para vocês e para todos que assistem, procurem o Senai. Visitem você tem uma a gente. filha chamada Isa também? Eu tenho Isabelle. A minha Isabelle a sua também. Isa também. Um abraço para a Isabelle também. Um abraço para a Isa, madrinha do Senai. Do Senai e do Invoz também. Ela vai ficar tudo feliz agora. E um abraço para toda a equipe do Senai que ajuda a gente a construir essa maravilha. Ô, Danilo, você também é o quase eu chamo ele de Rodrigo, tá? Ô, Danilo, as considerações finais aí. É isso, agradecer, né, o convite, acho que é muito importante, né, a gente discutir esse assunto, educação, né, como é bom conversar sobre isso. O tempo passou muito rápido, né, e contem sempre com o Senai. O Senai, eu falo assim, eu sou um exemplo, de que dá certo, que investir no conhecimento dá certo. O Senai deu certo na minha vida. E também, né, aproveitar o gancho, também mandar um abraço, um beijo para minha esposa também, a Thaís, né, que vai me assistir também possivelmente, né, meus pais. Ela vai também. falar assim, o Gal mandou, você não mandou? Exatamente, né, é o que vai acontecer, você entendeu? Os meus pais também, a Heloísa, o Jonas, meus pais também que estão acompanhando. Ainda não tenho filhos, né, mas um dia, se for propósito de Deus, vai acontecer. Legal. Obrigado, Gal, Danilo, por aceitar o convite. E vamos pensar então, Mauro, aí na parte 2, parte 3, para falar de alguns temas específicos, tá bom? Obrigado aí por aceitar o convite. Legal, eu agradeço também a presença aí do Danilo, do Ogawa, muito obrigado. Você falou que o Senai foi muito importante na sua vida, na minha vida também foi muito importante, continua sendo importante. Obrigado aí pela paciência de vocês, eu sei que vocês trabalham muito, eu sei que vocês trabalham em todo o Vale do Paraíba, levando esse conhecimento para todo mundo, não importa o tamanho da cidade. Só tem uma cidade que não deixou você entrar, mas não vamos falar o nome. Não vamos falar o nome, só se o pessoal insistir muito. Se fosse ao vivo, o pessoal vai insistir muito. Mas eu agradeço aí e muito obrigado. Vamos fazer sim uma segunda edição desse trabalho aqui, desse programa aqui, que foi legal, tem muita coisa ainda para o pessoal conhecer. E eu quero agradecer aí também ao pessoal aí que está nos assistindo, aos empresários, para que ele possa pensar bem no treinamento das pessoas, no ser humano, na responsabilidade social. Se a gente quiser mudar o nosso país, nós temos que começar pela educação. Muito obrigado a todos, tá bom? Um abraço. Um abraço para minha esposa, já que você não falou, já que ele falou para minha esposa, para minha filha, se não tem briga em casa, fala também, Guimarães, senão... Abraço para todos. Falou, pessoal. Inclusive aqui um abraço para a equipe, é verdade. até agora, a equipe aqui é nos bastidores. A equipe aqui é sensacional. Show de bola. Obrigado, Obrigado, gente.